Na quarta-feira de cinzas, iniciamos a nossa caminhada penitencial em direção à Páscoa da Ressurreição do Senhor. E hoje, no primeiro domingo da Quaresma, a liturgia da palavra reserva este tempo, este dia, para refletirmos sobre as tentações de Jesus. Às vezes chegamos a pensar que as tentações ocorreram apenas neste dia, ou neste tempo em que Cristo estava no deserto, em oração, em jejum. Mas, na realidade, as tentações ocorreram ao longo de toda a vida de Jesus, como as tentações também ocorrem sempre. Nós somos convidados a combater o mal em todos os dias da nossa existência. No início da Quaresma aparecem as tentações e Jesus se mantém firme, combatendo o mal, para se tornar vitorioso na sua Páscoa, na sua ressurreição. Quero neste momento fazer uma reflexão a respeito das tentações a partir de um grande escritor da patrística, Santo Agostinho, maior representante deste período cristão chamado a patrística, o tempo em que os pais da fé, os pais da igreja, refletiram a respeito de muitas temáticas. E ele inicia dizendo, Santo Agostinho, que Adão caiu porque não se recomendou a Deus na hora da tentação. Jesus para nós é o novo Adão. É o homem novo que vive a partir da graça e não a partir do pecado, das fragilidades. Jesus enfrenta a tentação. Jesus está em constante oração e intimidade com o Pai. Adão é como nós quando estamos presos a uma tentação, quando estamos presos às nossas paixões, às nossas necessidades, aos ímpetos, aos desejos, muitas vezes nós nos esquecemos de orar, nós nos esquecemos de nos recomendar a Deus, nós nos esquecemos de pedir a proteção e a fortaleza de Deus para vencermos as tentações. Segundo ele, se Adão tivesse buscado a força no Senhor e não tivesse se entregado ao objeto do desejo, às seduções, ele também teria sido vitorioso. Outro pensamento dele, de Santo Agostinho, e pede que nós possamos fechar as portas por onde entram as tentações. Dizer para uma criança que está, por exemplo, com uma taxa de glicemia muito elevada, está com muito açúcar no sangue, que ela não vá comer um bolo de chocolate, e de repente a mãe traz um bolo confeitado, lindo, e coloca na frente da criança, ou mesmo de um adulto, é uma tentação grandiosa para a pessoa. O Satanás sabe perfeitamente qual é o nosso tendão de Aquiles. Pela mitologia, o tendão de Aquiles é o ponto mais fraco que nos derrota. Pode ser que para uma pessoa algo seja tentador, para outra pessoa o que representaria uma grande tentação não representa nada. É como os alimentos. Há pessoas que gostam de carboidratos, de massas, há pessoas que são mais carnívoras, há pessoas que gostam mais de peixe e assim por diante, como uma bebida. A gente, quando vê uma cerveja branquinha, gelada, fica logo perturbado, querendo tomar aquela cerveja. Para outros, aquilo não representa nada. É importante que nós conheçamos onde está o nosso ponto fraco. É importante que nós nos conheçamos para que nós possamos nos recomendar a Deus.
entregar a nossa vida nas mãos de Deus e pedir que Ele seja a nossa fortaleza nos momentos de tentação. A nossa vida é uma peregrinação, diz Santo Agostinho, que contável está cheia de tentações, porém nossa maturidade se forja nas tentações. Enquanto nós caminhamos, nós também nos encontramos com pedras ao longo do caminho. Enquanto estamos em caminhada, nós haveremos de enfrentar muitas dificuldades, muitas tentações. É importante que durante esta caminhada nós também possamos nos conhecer melhor. Nós também possamos ir lutando a cada dia para que saiamos vitoriosos. Ninguém conhece a si mesmo se não é tentado, nem pode ser coroado se não vence, nem vencer se não luta, nem lutar se lhe faltam inimigos. Se rejeitas a tentação, rejeitas também o crescimento. Santo Agostinho complementa dizendo que quando Jesus foi tentado no deserto, na sua carne estava a nossa carne, na sua humanidade lá estava também a nossa humanidade. E se Jesus, humano como nós, foi capaz de vencer, porque Ele também nos deixa o caminho, os instrumentos, as armas, para que possamos ser vitoriosos. Em Jesus Cristo nós seremos mais que vencedores. Em Jesus Cristo nós vamos enfrentando as tentações não como nós vemos da parte de alguns líderes religiosos que expulsam o demônio, que gritam, que berram, que fazem muito barulhos e ruídos. Não é desta forma que nós enfrentamos o mal e as tentações. Jesus, com toda a paz, com toda a serenidade que vem do Espírito, Jesus usa a palavra. É a palavra de Deus que é o alimento na hora das tentações. Toda vez que quisermos cair, toda vez que estivermos propensos a perecer, a sucumbir, nós precisamos lembrar das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus deve ser sempre a nossa fortaleza. E ele complementa dizendo que nós devemos imitar as formiguinhas, ser formiga de Deus. Escuta a palavra de Deus, guarda-a em teu coração. Abastece a tua despensa interior todos os dias felizes do verão, e assim poderás encarar os dias difíceis da tentação durante os invernos de tua alma. É a palavra de Deus lida após dia após dia, a palavra de Deus que deve ser guardada, que deve ser desejada, que deve ser saboreada no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma. É esta palavra que será a grande fortaleza nos momentos mais difíceis da nossa vida. As tentações as mais variadas que Jesus enfrentou são aquelas que nós também haveremos de enfrentar ao longo da vida. 40 dias somente em oração, Jesus estava com fome. Manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus não aceita esta proposta. Às vezes nós queremos o caminho mais fácil. Quando estamos necessitados, tentados a pensar somente em nós mesmos, em saciar apenas a nossa fome. Como é bonito escutarmos de pessoas santas, pessoas de Deus, que mesmo com fome, em muitas situações, pegam o único prato de comida que tem, divide com o pobre. Às vezes fica sem comer para ajudar alguém que não tem. A pobre mãe que, tendo pouco alimento na panela, primeiro sacia a fome dos filhos e, se sobrar, ela vai se alimentar. Porque isso significa acreditar na providência divina, não acreditar em nós mesmos, nas nossas forças, na nossa capacidade. Muitas tentações nós enfrentamos. A tentação de nos jogarmos de cima a baixo, Jesus no lugar mais alto do templo, no pináculo, e o Satanás pede que ele se lance, que ele se jogue. Usa inclusive as escrituras
mas de uma forma maliciosa, para dizer que o Senhor vai mandar os seus anjos para lhe proteger, para lhe guardar. Há pessoas que também na vida se entregam às tentações, há pessoas que irritam o coração de Deus, há pessoas que estão em lugares errados, em situações erradas, com pessoas erradas. Eu escutei há poucos dias de um rapaz que cometeu muitos erros, passou 5 anos na prisão. E lá ele leu a Bíblia e veio conversar comigo e disse que aprendeu que Deus também prova os seus filhos, que quem ama precisa castigar. Disse: muito bem o que você está dizendo, mas você quer me dizer que foi Deus que lhe castigou, lhe colocando 5 anos na prisão? Porque às vezes as pessoas não param para refletir que as consequências desastrosas na nossa vida vêm dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas. Não pensemos se estamos em um sofrimento é porque Deus nos quer mal ou Deus nos quer castigar, de maneira alguma. Somos nós que não calculamos bem, que não pensamos bem, que não desejamos coisas santas e nos colocamos em caminhos equivocados. E muitas das vezes temos que pagar por tudo isso. E assim Deus nos dá o tempo também para que possamos nos corrigir, para que possamos ser pessoas novas. Finalmente, um pensamento de Santo Agostinho para coroar essa nossa conversa, essa nossa homilia. Quando ele procura nos dar indicativos muito práticos para que possamos vencer as tentações. Procurai preencher com deleites espirituais o vazio dos desejos da carne. Ele entende muito bem, porque Santa Mônica, sua mãe, antes que Agostinho tivesse palmilhado os caminhos da santidade, era um jovem como todos os jovens, um jovem refém das paixões e dos prazeres carnais. E sua mãe escrevia longas e belíssimas cartas, falando de um outro tipo de deleite, um outro tipo de prazer, um outro tipo de gozo, que não era o gozo carnal, o orgasmo carnal, mas o deleite da alma, o orgasmo espiritual, o prazer em estar diante do Senhor, estar em oração, estar diante de Deus, meditando a palavra do Senhor. Procurai preencher com deleites espirituais o vazio dos desejos da carne. Vazio dos desejos da carne, porque quando nós nos entregamos abertamente aos prazeres carnais, também experimentamos a força do vazio espiritual, da frustração, da falta de sentido da própria vida. Quantos jovens se entregam intensamente ao uso das drogas e depois se aniquilam, muitos até se suicidam, porque a sua vida não tem mais sentido. É tempo, irmãos e irmãs, de buscarmos os deleites espirituais. E aqui os indicativos bem práticos. Como é que vamos preenchendo os desejos carnais e vamos abrir o nosso coração para os deleites espirituais? Leituras bíblicas, orações, salmos, cânticos, bons pensamentos, práticas frequentes de boas obras e a esperança no mundo futuro. A esperança de um dia estarmos face a face com Deus, contemplando na sua bondade, na sua beleza, na sua verdade. E assim, um coração inflamado no amor de Deus. São os caminhos, os instrumentos que Santo Agostinho nos deixa, para que possamos perceber que somos frágeis, que temos uma natureza sensível, uma natureza que está presa a paixões. As paixões muitas das vezes são desordenadas e desequilibram a nossa vida e roubam a nossa paz. Mas se buscarmos o Senhor na sua palavra, nos santos sacramentos, na vida de oração, iremos nos entregar ao amor primeiro. Ele nos amou primeiro, nos diz São João.
e porque somos amados, somos escolhidos para que possamos ir ao mundo e indo possamos dar os frutos agradáveis aos olhos do Senhor.